displaced in Gaza. You can see. A criação do Estado de Israel aconteceu no dia 14 de maio de 1948 por intermédio da Organização das Nações Unidas como parte da divisão da Palestina, que essa organização estabeleceu. O Estado de Israel surgiu a partir de décadas de lobby e de campanhas imigratórias promovidas pelos defensores do sionismo. O sionismo, por sua vez, é um movimento que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina como solução ao antissemitismo na Europa. A criação de Israel estabeleceu um conflito com os palestinos árabes que se estende até hoje. Atualmente, os palestinos não possuem um Estado nacional nem têm seus territórios delimitados. A criação do Estado de Israel se oficializou em 14 de maio de 1948, quando o governo israelense proclamou a fundação do país. A criação do moderno Estado de Israel, na década de 1940, acabou sendo resultado do contexto de perseguição que os judeus viveram na Europa por causa dos nazistas. As condições políticas permitiram que a criação do Estado de Israel após a Segunda Guerra Mundial. Entretanto, a criação do Estado de Israel era uma questão que atravessava a diplomacia internacional e agitava a Palestina desde o começo do século XX. Os primeiros debates sobre a criação desse Estado se estabeleceram já na última década do século XIX. O sionismo. A criação do Estado de Israel passa diretamente pelo sionismo, um movimento nacionalista judeu que se consolidou na década de 1890. O sionismo surgiu em 1896, depois da publicação de um livro por um jornalista judeu húngaro chamado Theodor Herzl. O livro, chamado O Estado Judeu, sugeria a criação de um Estado nacional para abrigar os judeus na Europa. Theodor Herzl, o criador do sionismo, a partir daí se consolidou esse movimento de nome sionismo, cujo objetivo era criar um Estado nacional exclusivo para os judeus. Esse movimento é entendido como um movimento nacionalista que se estabeleceu como uma resposta judaica ao crescimento do antissemitismo no continente europeu. O antissemitismo afetava judeus de todas as partes da Europa, sobretudo na Europa Central e Oriental. A resposta judaica a isso foi defender a criação de um Estado judaico, e o local escolhido foi a Palestina, região que foi habitada pelos judeus na antiguidade, mas que tinha sido abandonada por eles na diáspora, em consequência da perseguição que sofriam dos romanos. A grande questão é que a região era habitada pelos árabes palestinos. Havia séculos e séculos. Para garantir a formação de um Estado judaico naquela região, foi formada a Organização Sionista Mundial, que passou a atuar na compra de terras na Palestina para arrendá-las aos judeus. Como aconteceu a criação do Estado de Israel, Kassumun? A criação do Estado de Israel foi resultado da movimentação política internacional dos sionistas. Ao longo das décadas de 1910, 1920 e 1930, a população judaica da Palestina foi crescendo gradativamente. Além disso, os sionistas receberam a promessa do Reino Unido, que passou a controlar a região desde a Primeira Guerra Mundial, de criar um Estado judaico. À medida que a presença judaica foi aumentando na Palestina, os problemas entre árabes e judeus também cresceram.
os palestinos começaram a se opor à presença judaica na Palestina, defendendo o seu direito e possuir aquela terra de maneira autônoma. Foi esse cenário que a violência entre judeus e árabes ganhou força. Os judeus formaram grupos paramilitares para se defenderem, como o Haganah e a Gangster, atuando por meio de ataques terroristas. Os árabes, por sua vez, formaram forças militares para lutar contra o domínio britânico na Palestina e encerrar a migração judaica para a região. Com o tempo, a presença judaica aumentou, até que o fluxo de judeus para a Palestina ganhou enormes proporções durante a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, genocídio de judeus na Europa pelos nazistas, ganhou as condições políticas para a criação de Israel. O Reino Unido abriu a mão do seu mandato sobre a Palestina, deixando a região em tensão. Esse conflito entre árabes e judeus. A situação foi entregue à ONU, que resolveu mediar o conflito estabelecendo uma proposta. Por meio desta, a ONU aprovou, a partir da Resolução 181, a divisão do território da Palestina. Assim, 53,5% do território foi designado para ser Israel e 45,5% das terras seriam domínio dos palestinos. Segundo a resolução da ONU, os judeus ficariam com a maior parte do território, mesmo tendo apenas 30% da população. A cidade de Jerusalém ficaria sob controle internacional. Os judeus sionistas aceitaram a proposta, mas os árabes palestinos não. Com isso, em 14 de maio de 1948, foi proclamada a fundação de Israel. O ato também deu questão palestina. Essa questão é justamente a luta do povo palestino pelo reconhecimento internacional da Palestina enquanto nação e pela delimitação do seu território. Muitos defendem a adoção da resolução de 2 estados, isso é, a divisão do território para que Israel e Palestina possam coexistir da maneira pacífica. A grande questão é que muitos observadores internacionais apontam que os palestinos são mantidos em regime de apartheid por Israel. As condições de vida impostas aos palestinos na faixa de Gaza são cada vez piores. Os bombardeios israelenses na região são comuns. Isto além da dificuldade de acesso ao básico na região, como alimento, remédios, energia elétrica e água potável. No caso da Cisjordânia, debate-se a progressiva ocupação do território por israelenses. Nas últimas décadas, o território palestino tem sido ocupado por assentamentos israelenses que forçam a migração da população palestina, se tornando o alvo de violência cometida por forças militares israelenses. Existem denúncias de pogroms contra palestinos e muitos relatórios internacionais apontam que eles são tratados como cidadãos de segunda categoria, sendo abertamente discriminados. Depois de 7 décadas, não há no horizonte uma previsão para o término desse conflito. Hamas. O Hamas é uma organização nacionalista islamista que se coloca como grupo de resistência palestino contra Israel. Alguns entendem o Hamas como uma organização terrorista. O Hamas é uma organização nacionalista islamista que surgiu na Palestina na década de 1980 e tem como foco a luta contra Israel. Essa organização possui um braço armado, mas também atua politicamente, possuindo grande parte das cadeiras do Legislativo palestino desde 2006. Além de realizar trabalhos sociais, Israel, Estados Unidos e a União Europeia consideram Hamas uma organização terrorista. Hamas é entendido como uma organização nacionalista palestina e islamista e está sediada na faixa de Gaza.
Quando surgiu o termo Hamas, que é oriundo de Harakat al-Mugahamat al-Islamiyat, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Trata-se de uma organização mais ativa nas questões que envolvem a Palestina. Hamas surgiu como uma organização de orientação sunita e atualmente possui diferentes formas de atuação na faixa de Gaza. Assim, apresenta um serviço social que procura dar apoio a palestinos em necessidade. E um braço político que governa a faixa de Gaza também possui um braço armado, o qual realiza ações militares contra Israel. Algumas nações, como Israel e Estados Unidos, além da União Europeia, consideram o Hamas uma organização terrorista. Mas outras nações, como a Rússia e Egito, não entendem o Hamas como tal. Além disso, analistas internacionais denunciam a forma autoritária pela qual Hamas governa a faixa de Gaza, apontando a perseguição que os opositores políticos desse grupo sofrem. O surgimento do Hamas. O surgimento do Hamas remonta à criação da Irmandade Muçulmana no Egito, em 1928. A Irmandade Muçulmana surgiu da preocupação de Hassan al-Banna com a crescente secularização das sociedades islâmicas. Ela acredita que as sociedades islâmicas deveriam passar por reformas profundas para reforçar a importância dos valores islâmicos. Assim, al-Banna desejava aplicar os valores do islamismo ao mundo moderno, iniciando uma reforma, primeiro no Egito, mas que depois se espalhasse pelos outros países muçulmanos. Um dos objetivos da Irmandade Muçulmana era garantir que os países muçulmanos fossem governados com base na Sharia, a lei islâmica, que estabelece uma série de normas para a vida dos fiéis. No final da década de 1930, a Irmandade Muçulmana já era uma força política no Egito. Na década de 1940, chegou oficialmente à Palestina, introduzida por Hassan Youssef, com o mesmo objetivo da Irmandade Muçulmana no Egito: promover a islamização da sociedade na Palestina. Assim como no Egito, a Irmandade Muçulmana passou a realizar uma série de trabalhos sociais, investindo na construção de escolas e hospitais, por exemplo. A partir de 1967, quando Israel ocupou toda a Cisjordânia e a faixa de Gaza, uma série de ideias mais radicais começou a ganhar força no interior da Irmandade Muçulmana, como forma de resistência. Assim começou a ganhar espaço a ideia de que a construção de uma sociedade mais islamizada passaria pela Jihad, a Guerra Santa. Na década de 1960, também presenciou o fortalecimento dos movimentos de resistência da Palestina contra a ocupação de seu território por Israel. Em 1964, por exemplo, surgiu a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, sob a liderança de Mahmoud Abbas. Esse grupo era secular, portanto sem influências islamistas, e possuía orientação socialista, atuando por meio de táticas de guerrilha contra Israel. Hamas na atualidade. Atualmente, Hamas é o principal grupo político a atuar na Autoridade Nacional Palestina e a entidade responsável para administrar os territórios que são povoados por palestinos. A faixa de Gaza e parte da Cisjordânia. Desde 2006, o Conselho Legislativo da Palestina é ocupado, em sua maioria, por políticos do Hamas. Isso se deu por meio de uma eleição e a própria população palestina votou, em sua maioria, para Hamas. Essa eleição foi realizada em 2006 e nela a organização recebeu quase 45% dos votos, permitindo que ela conquistasse 74 das 132 cadeiras disponíveis em 2021. Estava previsto que
uma nova eleição legislativa acontecesse, mas ela foi adiada pelo presidente palestino, Mahmoud Abbas. Embora o Hamas seja visto por muitos países ocidentais como uma organização terrorista, uma parte considerável da população palestina os apoia, sobretudo pela atuação deles na luta contra Israel. Segundo o jornalista Mohamed Omer, isso acontece por conta das péssimas condições de vida em que a população da Palestina é obrigada a viver e pelos frequentes ataques israelenses na região, causando a morte de muitos inocentes. حسبي الله ونعم الوكيل على طول. حسبي الله